Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje, para fazer um lançamento especial aí para vocês, a nova geopolítica, o Afeganistão na ordem mundial e regional, um estudo de 1979 até 2021. Bom, então o vídeo de hoje vai ser mais ou menos para explicar como o livro foi concebido e o que nós podemos discutir a partir do livro, né? Quais são as discussões que o livro traz, se há algum tipo de atualização dos embates recentes que envolvem o Afeganistão. Então eu vou dar uma espécie de resumo geral da obra para que vocês possam entrar em contato um pouco com as discussões que estão aqui presentes. Muito bem, acho que é interessante começar pelo fato de que esse livro é fruto, né? É resultado de um trabalho desenvolvido ao longo de 3 anos, né, desde 2021 até o final de 2023, numa série de empreitadas acadêmicas, né? Primeiro foram 2 pesquisas no Departamento de Geografia da USP, 2 pesquisas sobre o Afeganistão dentro desse contexto geopolítico, e depois um trabalho de conclusão de curso que também teve a mesma temática. Quer dizer que esse livro é uma união dessas pesquisas com o trabalho de conclusão de curso? Não. Esse livro está muito além dessas pesquisas, né? Quer dizer, além dessas pesquisas que os resultados também se encontram aqui dentro, eu expandi o conteúdo dele para que a gente pudesse estudar o Afeganistão da maneira mais interessante possível em suas diversas variáveis que eu considerei importante aqui dentro. Fruto, então, de um trabalho árduo aí de 3 anos, é um livro denso que trouxe muita informação para a gente pensar a geopolítica internacional, regional, o próprio Afeganistão. É, teve como resultado, então, 452 páginas, né, 28 capítulos, livro dividido em 3 partes, que buscam, então, de alguma forma, criar, cultivar algumas bases conceituais com as quais a gente possa tentar entender o Afeganistão no meio desse jogo geopolítico internacional. Também compreendendo, como eu disse, suas dinâmicas internas, que são muito importantes nessa discussão. Bom, e como que me veio a ideia de escrever esse livro, né? Na verdade, tudo começou no dia 16 de agosto de 2021. Eu sei dessa data certinha porque foi um dia após a retomada de Cabul, né, capital do Afeganistão, pelo grupo Talibã. Eu era estagiário no Colégio Santa Cruz e eu chego naquela manhã, nem sabia o que tinha ocorrido, mas eu vejo todos os professores conversando sobre esse retorno do Talibã no governo do Afeganistão. Alguns dizendo, que maravilha que retornou, outros dizendo, não, eu vejo isso com mais cautela. E percebendo, então, fazer uma série de discussões sobre impactos geopolíticos, né, sobre a política internacional. É, e no meio de tudo aquilo, eu senti uma enorme confusão, né? Eu me senti um pouco perdido, né? Eu ouvi algumas palavras ali, como Cabul, mujahedins, né? Não compreendi exatamente a dimensão que tudo aquilo tinha. Então, eu me propus, naquele momento, a ter um contato inicial com o Afeganistão. Isso se deu, na verdade, com um curso que eu acabei ministrando lá no cursinho da Poli, da USP, o cursinho popular da Poli, sobre o Afeganistão. E isso só estimulou ainda mais meus interesses sobre o tema, porque justamente quando eu comecei as pesquisas, eu percebi uma enorme lacuna nas edições brasileiras, nos livros brasileiros, nas teses brasileiras, uma enorme lacuna sobre o Afeganistão. Existem poucas informações no Brasil sobre o Afeganistão, de modo que eu só fui encontrar certas referências historiográficas, teóricas, em livros estrangeiros. Dada então essa percepção de que a gente tinha muito pouco estudo sobre o Afeganistão no nosso país, eu me propus a iniciar uma investigação que fosse mais criteriosa. Daí eu começo as minhas pesquisas no Departamento de Geografia da USP e logo me empolgo muito com a pesquisa, vejo o quão frutífero é pesquisar o Afeganistão e acabo então tendo a ideia, por que não escrever um livro sobre o Afeganistão? E aí a gente tem como resultado justamente esse livro aqui que vou tentar explicar para vocês de uma maneira geral, né? Como está dividido, quais capítulos, sobre quais tipos de discussão vocês vão encontrar aqui, né? Porque é um livro que fala muito sobre o Afeganistão, mas que também fala principalmente sobre a geopolítica estadunidense. Porque é tentando entender o Afeganistão que a gente chega no porquê que os Estados Unidos viu no Afeganistão, ali principalmente a partir de 2001, uma certa importância geopolítica. Né? A gente vai ver que essa importância já foi notada há muito tempo. Né? Já no início ali do século XX, meados do século XX, um importante embaixador dos Estados Unidos, Newman, já enviava
relatórios mensais para os Estados Unidos, informando sobre as características geopolíticas do Afeganistão e sobre o que o Afeganistão importava para os Estados Unidos. É muito interessante porque, de certa forma, a gente atualiza um pouco quais são as devidas importâncias do Afeganistão no mundo nesse livro, para além dos relatórios do Newman, mas o Newman ele destacava que a importância fundamental do Afeganistão estava na sua posição, o que é uma questão muito interessante, né? Quando a gente pensa geopolítica e os países muçulmanos, geralmente, a gente tem uma grande predisposição a entender que os grandes interesses por trás das intervenções nesses países dizem respeito a recursos energéticos. E, de fato, o próprio Afeganistão não escapou muito, né? A questão dos recursos energéticos. Aqui a gente faz um estudo detalhado sobre como os Estados Unidos, por exemplo, tinha grande interesse nas reservas de urânio, tinha grande interesse em construir gasodutos que unissem o Mar Cáspio através do Turcomenistão com o Oceano Índico, de alguma forma contornando um pouco a distribuição de gás natural que é feita pelos russos para a Europa. Então, existe uma dimensão ainda dessa questão energética no país. Mas, fundamentalmente, talvez uma das características mais importantes do Afeganistão seja justamente a sua posição. O Afeganistão ele está no centro de grandes impérios, de grandes potências. Historicamente, ele sempre esteve nessa centralidade, nesse choque de grandes potências, né? Então, para a gente dar aqui uma observada na história, o Afeganistão é um, era uma, o Afeganistão moderno, como a gente conhece hoje, né? Ele está localizado ao sul da Rússia, ao oeste da China, a leste do Irã e a noroeste da Índia e norte do Paquistão. Então ele está no meio ali de uma série de atores geopolíticos que têm uma importância regional e internacional muito grande, a começar por Rússia, Estados Unidos, Rússia, China e Irã, certo? Então ele está ali no meio, né, ele é um enclave, né, geográfico que está ali naquele meio dessas disputas regionais e internacionais. Então hoje, quando a gente olha para o Afeganistão, a gente já percebe essa importância dada na sua localização entre essas grandes potências. E se a gente retorna um pouco mais, a gente percebe grandes questões históricas. Por exemplo, Alexandre o Grande, quando chega no Afeganistão, ele se depara com grupos de guerreiros que lhe oferecem uma grande resistência. E essa é uma característica, não por acaso o Afeganistão é chamado de cemitério dos impérios. Né? O que isso quer dizer? Que é praticamente impossível, né, dominar e administrar o Afeganistão. Aquela é uma região que historicamente sempre foi controlada por certos grupos que sempre impuseram uma forte resistência a grupos estrangeiros que tentaram consolidar sua hegemonia. Então, quando o Alexandre o Grande chega na região onde hoje é o moderno Afeganistão, que é a região da Sogdiana na antiguidade, ele é obrigado a se casar com uma mulher sogdiana. Ele se casa com uma mulher sogdiana a fim de firmar o seu poder sobre a região. Então, para a gente ter uma noção de como, né, Alexandre o Grande, né, o Império Macedônico, aquele império que vem desde a Península da Balcânia, na Grécia, o Egito, hoje passando pela Turquia moderna, derrotou a Pérsia, os persas, né, chegando até a Báctria lá, chegando à Índia, né, dado toda essa extensão territorial, o Afeganistão, né, a região onde hoje é o Afeganistão moderno, impôs, mesmo assim, a esse grande império uma tremenda dificuldade de consolidar o seu poder. Então, Alexandre, por exemplo, é um exemplo desse sintoma de um Afeganistão, né, que desde a antiguidade, na região onde ele se encontra hoje modernamente, oferecia grande resistência à dominação de povos estrangeiros. Então, Alexandre o Grande tem que se casar com uma sogdiana para consolidar o seu poder na região. E aí a gente vai passando por outros, né? Por exemplo, o Império Mongol. Então, a gente construiu como critério nesse livro a ideia de que o Afeganistão ele funciona como também um estado ponte. Ele é um estado de passagem, ele é uma ponte que liga diversos outros estados, diversas partes. Ele está ali próximo do coração da Ásia e ele, portanto, é uma região de passagem.
Então, quando a gente observa a geografia asiática, a gente percebe, né, como o Afeganistão vira essa espécie de passagem, dado o conjunto do relevo também, né? Então, a gente observa ali a Cordilheira do Himalaia, como ela, por exemplo, é uma grande muralha natural, né? E como tudo converge, de certa maneira, a fazer com que o Afeganistão seja essa zona privilegiada de passagem para muitos povos, por exemplo, os mongóis. Até hoje a gente tem influência da dominação mongol do Afeganistão, né? É um grupo que é chamado de Hazaras no Afeganistão. Os Hazaras é um grupo étnico muito importante no Afeganistão que ofereceu muita resistência ao grupo Talibã, né? Que durante o período de guerra civil teve grande importância e que vem desde aquele momento em que os mongóis chegam nesse processo de ocupação desse antigo território. Então, o Afeganistão está ali no meio, o Império Mongol, o Império Macedônico, ficou ali no meio de outros grandes impérios, né, como, por exemplo, o Império Timúrida, o Império Sassânida, o Império Mughal, né, que diz que é a parte mongol, indiana, né, que vão estabelecendo seus limites, incorporando, por vezes ou não, o Afeganistão na sua zona de influência, mas sempre notando grande instabilidade no controle da região. Então, o Afeganistão é um país que, desde a antiguidade, consolidou-se a partir desses grupos, né, diferentes grupos que vão, inclusive, mudando ao longo da história, mas que hoje são representativos do que a gente chama de pashtuns. Hoje, o maior grupo étnico do Afeganistão são os pashtuns. Os pashtuns, eles são o maior grupo étnico, que detém o maior território, e o Talibã, inclusive, é pashtun. Esses pashtuns, na verdade, têm origem numa cultura milenar, que já vem desde esses períodos antigos que nós conversamos aqui. Então, é muito difícil entender o Afeganistão. E daí, a grande dificuldade da gente achar boas publicações brasileiras que expliquem essa complexidade e que não só expliquem a complexidade, mas que movimentem essa complexidade para explicar o jogo geopolítico internacional, né? Que movimentem essa complexidade para dizer por que é importante pensar o Afeganistão hoje, certo? Então, esse daqui é um resumo para a gente pensar algumas características importantes do Afeganistão. Tem muito mais discussão para além disso daqui que eu fiz com vocês. Então, vamos proceder aqui tentando ver um pouquinho o que cada capítulo fala, a gente discutindo um pouco por cima, para que eu possa apresentar para vocês quais são as ideias fundamentais desse livro. Então, vamos lá. Primeiro, nós fizemos, né, é, uma cronologia geral que vai desde do ano de 1914 até 2022, né? Então é uma cronologia aí que está buscando inserir um pouco o Afeganistão a partir dos eventos internacionais. Então, para quem já conhece, 1914 é a Primeira Guerra Mundial, né? Então, desde 1914, desde a Primeira Guerra Mundial até 2022, tentando atualizar um pouco, né? É, esse conjunto de acontecimentos a nível mundial, a nível regional e nacional. Então, aqui, eu tento, de alguma forma, fazer essa cronologia para que eu possa inserir o Afeganistão nesse jogo mundial. E aí é interessante perceber como algumas coisas vão se cruzando, como no mesmo ano acontecem coisas em nível internacional, regional e nacional que tendem a explicar um pouco da dinâmica do mundo naquele momento e nos possibilita entender um pouco como o Afeganistão está no meio daquilo tudo. Até para que a gente pense que o estudo do Afeganistão não pode ser um estudo restrito do país, entendendo que o país ele está relacionado a uma dinâmica internacional. E por isso eu coloco todo esse conjunto de datas para a gente pensar, então, os eventos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, os eventos, né, ali no Afeganistão, para além de hoje, os eventos da chamada Nova Ordem Mundial. Inclusive, esse termo a gente critica no livro, né? A gente parte do princípio de que não existe uma nova ordem mundial estabelecida a partir do fim da União Soviética. Então, mais uma discussão interessante, né? Será que a gente pode falar de nova ordem mundial, de fim da história, como fala o Fukuyama? Ou a gente tem que pensar que houve alterações que não foram tão significativas? Então, a gente faz, por exemplo, uma discussão sobre o sistema internacional, né? Depois a gente vai para o sistema de governos, né? E sucessão de líderes afegãos. E aí a gente faz uma recuperação das principais lideranças do Afeganistão desde 1919 até 2022, tentando também entender como
houve uma passagem de regimes de dominância, né? Então, o Afeganistão, no momento, é um emirado, depois é um reino, uma república, e por aí vai. Tentando entender, então, como há uma dinâmica política ali interna no Afeganistão que explica esses sistemas de governo. Aqui é uma questão muito interessante, né? O Afeganistão é um governo, é um país com um governo é, que, por vezes, tem uma centralidade mais forte, por vezes, uma centralidade mais fraca. Desde 1979, com a invasão soviética, e na verdade a gente vai ver que essa invasão não foi das primeiras que a União Soviética fez no Afeganistão, a gente recupera todas as outras invasões do Afeganistão efetuadas, né, ocorridas, né, a partir da União Soviética no século XX, entendendo que essa daí é mais uma invasão dentre outras, né, apesar de que muito maior, muito mais importante, né? Então, desde 1979, dada a grande desestabilização do Afeganistão, a gente percebe como os governos centrais perdem muita força até a ascensão talibã em 1996. Então, de 79 a 96, a gente tem um período de grande instabilidade política no Afeganistão, apesar de que mesmo em 1996 a gente não tem a consolidação total de um governo central no país. Né? Outros grupos ainda oferecem resistência ao Talibã, mas é um governo muito mais articulado do que foram esses governos anteriores. Então a gente percebe como é uma grande dificuldade estabelecer quais são os governos no Afeganistão. Como é um país extremamente fragmentário do ponto de vista étnico, inclusive do ponto de vista territorial, né? Porque o Afeganistão, as próprias fronteiras não são tão rígidas, né? Os Pashtun, por exemplo, controlam a fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, uma fronteira que está desenhada, mas ninguém sabe exatamente onde passa, que não é nem que hoje, né, dada a ascensão talibã, está mais sob controle do Talibã, mas que historicamente era uma fronteira que não estava ligada nem diretamente ao governo central de Cabul, do Afeganistão, nem do governo central de Islamabad, no Paquistão. Então, é uma região de transição onde você tem outros grupos que nada tem a ver com o Estado, por exemplo. Então, o Afeganistão é um mosaico étnico e territorial muito complexo. E de um ano para o outro, a gente tem uma mudança súbita de territórios desses grupos. A gente tem uma mudança nas alianças. Então, é extremamente difícil, né? Um geopolítico estadunidense chamado Zbigniew Brzezinski, ele chama o Afeganistão, junto com a região ali da Ásia Central, né? Expandindo, inclusive, para outras mais, né? Mas, principalmente o Afeganistão é sintoma do que ele chama de Balcãs Eurasiáticos. Ou seja, assim como a Península da Balcânia, a gente tem muitos grupos étnicos que apresentam uma organização política muito complexa, que por vezes se aliam a um grupo, por vezes se aliam a outro grupo, e que estabelecem uma grande dificuldade da gente entender o Afeganistão. Então, por exemplo, aqui eu coloco os líderes oficiais do Afeganistão. Eu tentei buscar aqui, considerar os líderes que tiveram uma certa importância internacional, um certo reconhecimento, ou períodos de exceção, períodos em que, mesmo não tendo um grande reconhecimento internacional, tinha um grande reconhecimento interno, ou tinha um grande poder interno dentro do Afeganistão. Então, por exemplo, alguns líderes, né, como o Massoud, que era líder da Aliança do Norte, ficaram de fora desses sistemas de governo, né? E que tiveram uma grande importância para o Afeganistão. Mas por quê? Porque realmente é muito difícil estabelecer quais foram as lideranças. Uma parte do país, em um momento, está sendo comandada por um grupo, outra está sendo por outro, aí você tem um governo central. Mas o governo central, muitas vezes, não tinha qualquer poder de influência sobre as zonas periféricas. Então, o governo central controlava a capital, que era Cabul, mas tudo que estava em volta era controlado por outros grupos. Então, é um mosaico muito complexo e por isso o livro ele teve que tratar dessa questão de maneira, né, coerente para a gente tentar entender um pouco. Então também tem esse conjunto de sistemas de governo, seção de líderes afegãos. Muito bem, e agora vamos dar uma olhada nos capítulos aqui de forma rápida, para que eu possa apresentar também um pouco para vocês como esse livro foi dividido. Na verdade, ele está dividido em 3 partes, né, e 28 capítulos. Na parte 1, que é chamada Epistemologia e Geografia, qual o espaço do espaço geográfico, é, eu faço uma recuperação epistemológica dos principais conceitos em geografia e geopolítica para que a gente possa trabalhar o Afeganistão. Seguindo as orientações do próprio Milton Santos, a gente tem que buscar sempre uma reatualização dos conceitos, das categorias,
Porque algumas categorias eram ótimas para explicar o mundo no século passado, no anterior, mas hoje, como a gente vê, como a gente revisita essas categorias? Então, eu tratei de fazer uma discussão buscando ampliar, inclusive, o sentido de algumas categorias. Então, o primeiro capítulo se chama Forma e Processo, duas categorias filosóficas de análise. Certo? Então, por quê? Forma e processo são dois conceitos muito trabalhados pelo professor Milton Santos. Eu busquei expandir um pouco esse conceito, tentando entender como esses dois conceitos se relacionam, né? Como formas induzem processos, como processos induzem formas. A forma ela pode ser compreendida aqui como os objetos geográficos, enquanto os processos, os acontecimentos que se desenrolam em meio a esses objetos geográficos. E aqui é mais ou menos para dizer o seguinte: olha, não existe história sem geografia, não existe geografia sem história. E aqui apontando já um sintoma grave, que é o fato de que a história geralmente procede sem a interpretação da geografia. E daí a gente tem uma história feita pela metade. Enquanto a geografia, apesar de não dispensar a história, tem muito medo de trabalhar com os temas da história. Então a gente recupera a história, mas a gente tem muito medo de voltar para o passado, de entender a geografia do passado, como dizia Brodel, por exemplo, que é um autor também discutido aqui. Então eu quero entender a geografia do passado, eu preciso retornar para entender essa geografia do passado. Os geógrafos não se aventuram tanto, os historiadores se aventuram muito, mas esquecem da geografia. Então, é uma espécie de discussão sobre como história e geografia são duas ciências inseparáveis. Isso se dá a partir desses dois conceitos, forma e processo. Depois a gente fala de geografia geral e regional, tentando estabelecer um pouco uma discussão que o Milton também faz muitas vezes, né? Mas principalmente a partir de um livro do Milton Santos, que é chamado Trabalho do Geógrafo no Terceiro Mundo. É o primeiro capítulo desse livro. Ele começa discutindo geografia geral e regional, e a gente tenta aplicar um pouco essa discussão nos dias de hoje e relacionado ao Afeganistão. Então, geografia geral é o quê? É a abstração, né? É você pegar e elevar os conceitos para uma análise maior, né? Enquanto geografia regional é mais empírica, né? Analisando de fato a realidade. Então a gente faz uma discussão entre essas duas formas de geografia, né? Se a gente voltar lá atrás, a geografia geral surge com Ptolomeu, que é um geógrafo, filósofo grego, enquanto a regional surge com um filósofo, pensador também, geógrafo, Estrabão, né? Que é romano. Certo? E aí a gente tenta discutir um pouco essas origens históricas e como a gente pode aplicar esses conceitos hoje. Depois, a questão da territorialidade do espaço usado. Então, aqui a gente discute como, para o caso do Afeganistão, é muito importante a gente discutir segundo o conceito de territorialidade, mais do que o conceito de território. Então, a gente faz uma diferenciação entre território e territorialidade e a gente chega no espaço usado. Né? Lembrem-se lá que o espaço usado, né, ou o território usado, é o espaço do presente, né? A categoria do professor Milton Santos. O filósofo e o geopolítico é mais ou menos já tentando inserir esse tema que aqui surge, né? A nova geopolítica. Porque aqui a gente está tentando construir uma nova geopolítica que não é aquela geopolítica convencional. Geralmente a geopolítica está muito associada aos anseios dos Estados nacionais, aos interesses dos Estados nacionais. Geopolítica, geralmente, a clássica, né? Ela tende a enxergar o mundo como um conflito entre estados, esquecendo que no interior desses estados existem grupos diferentes, existem classes sociais. Então a gente está tentando tornar a geopolítica aqui, eu estou tentando tornar a geopolítica aqui, uma espécie de geopolítica que visualiza o mundo a partir da filosofia e que tem como princípio fundamental a observação de um telos, como a gente diria, né? O telos significa o quê? Um objetivo geral, né? Que seja apresentar as formas de desigualdade do mundo, apresentar as problemáticas que surgem no mundo. Então, é uma geopolítica empenhada nas questões sociais. Está buscando analisar o mundo para melhorar o mundo, certo? Melhorar em qual sentido? De identificando os problemas para que a gente possa resolver, entender as formas de dominação, se organizar melhor como grupo, certo? No interior dos debates políticos da nossa sociedade. Então aqui já começa uma discussão, essa proximidade entre filosofia e geopolítica, né? 5, a culpa é nossa, é uma discussão sobre a geografia crítica, sobre como a geografia crítica tem uma parcela de culpa nesse processo todo. Então aqui a gente está tentando entender, né? Qual que é a culpa da geografia crítica? É uma espécie de autocrítica, né? Eu me considero... É que eu acho muito ruim a gente se fechar num grupo, né? Eu não quero me considerar aqui uma pessoa aqui, um pensador que está dentro da geografia crítica.
Eu acho que se fechar assim é muito problemático, mas que tem grandes influências esse livro da geografia crítica tem. E aí é uma espécie de elaboração de uma discussão sobre o que a geografia crítica tem feito de errado ultimamente, o que a gente pode melhorar. Geografia crítica, como vocês sabem, é essa vertente da geografia que buscou, a partir do marxismo, reconstituir suas bases conceituais. Bom, aí vamos para a parte 2, né? Definindo por onde caminhar, algumas questões de teoria e método. Aqui a gente começa fazer discussões iniciais, se aproximar do Afeganistão, discutir algumas questões pertinentes da nossa análise. Então, por exemplo, primeiro a gente começa falando de identidade e alteridade, os terroristas e a construção do imaginário ocidental, ou seja, como identidade depende, como a identidade estadunidense depende de uma alteridade, de um outro, de uma diferenciação com o outro, né? A identidade, no geral, pressupõe isso. Mas há na cultura estadunidense uma espécie de identidade que pressupõe um ataque ao outro, né? Um estado bélico constante, uma expansão constante do território. Né? Isso é muito característico das formações coloniais, onde o território entra ali como objeto central. Né? E aqui a gente vê como os terroristas cumpriram a função de construir um imaginário ocidental para se conseguir atingir alguns, né, objetivos geopolíticos específicos. Depois, nação, Estado, nação, paradigmas ocidentais para o Oriente. Então a gente também vai pensar nação, o que é esse conceito de nação? Quando ele surge, né? Estado-nação também, quando ele surge ali na Europa, no século XVII, é, e como isso, como a gente utiliza isso para falar do mundo? Será que cabe falar de nação, Estado-nação no Afeganistão? Será que são conceitos apropriados, né? Será que a gente não está procedendo segundo uma versão ocidental na análise de um país que tem outras complexidades, né? Capítulo 8, a categoria de formação socioespacial como método. Aqui a gente está recuperando também um texto do Milton Santos, né, que é a categoria de formação social espacial como método. Foi publicado como artigo, mas também vocês encontram esse capítulo, é o primeiro capítulo do livro Da Totalidade ao Lugar, onde o professor Milton Santos traz esse conceito como um conceito importante para identificar uma certa escala, que geralmente é a escala nacional. Né? E por que que ele traz esse conceito? Aqui a gente também está pensando como o espaço é fundamental na análise da sociedade. É claro que a gente vai trazendo tudo isso para também pensar o Afeganistão. Um cemitério de impérios. Então, aqui a gente começa essa recuperação histórica que eu conversei com vocês no início, né? Desde Alexandre o Grande, vamos vendo todos esses impérios, quais foram esses acordos políticos, né? Como e com essa questão, o Afeganistão é um cemitério de império mesmo? Será que essa alcunha dada ao país é contemporânea? Ela é interessante para pensar? Ela de alguma forma cria um preconceito para o país, por exemplo, ou é interessante pensar nesse sentido? Então, discutindo um pouco essa ideia. Imperialismo e geopolítica mundial, paradigmas da contemporaneidade. Então, aqui é para trazer a discussão do imperialismo e das teorias geopolíticas. Então, a gente faz uma recuperação dos clássicos da geopolítica, vindo desde o Alfred Mahan, passando pelo Halford Mackinder, o Nicholas Spikeman, o Crowell Schofer, o Zbigniew Brzezinski, o Huntington, o Paul Kennedy, o Witt. A gente faz uma recuperação extensiva aqui desses teóricos da geopolítica, né? Trazendo também a teoria do imperialismo, do Lenin, né? Então, como aqui tentando dizer, olha, a geopolítica acertou muito, mas faltou falar de imperialismo aqui. E aí a gente faz uma relação, né, entre imperialismo e essas teorias geopolíticas, tentando interpretar o mundo. Isso daqui é perfeito para a gente pensar o Afeganistão, porque nos dá a base teórica para dizer o Afeganistão está aqui, a importância é essa e aquela. Porque do ponto de vista da geopolítica, é isso que a gente tem que levar em consideração. Então, é um capítulo muito importante para a gente pensar o livro aqui. Historicismos e geografismos, né? O 11 de setembro. Então, aqui também é um capítulo que vai dar essa liga com a parte 3, né? Já começando com o 11 de setembro. Na verdade, fazendo uma discussão sobre como o 11 de setembro, na verdade, ele foi ele partiu, né? Ele teve como resultado uma construção historiográfica específica, né? Como o 11 de setembro ele dominou o imaginário ocidental, e como isso foi importante para que os Estados Unidos pudessem chegar a certos objetivos geopolíticos. A gente faz, inclusive, aqui uma comparação do 11 de setembro de 2001 com o 11 de setembro de 1973, que é esquecido. Foi o golpe de Estado no Chile promovido pelos Estados Unidos. E aqui a gente está vendo um pouco essa disputa de narrativas. Né? Por que que o 11 de setembro, muitas vezes, ele tem uma narrativa mais importante do que outros acontecimentos históricos? E como isso foi uma construção político-ideológica que levou
a produção de certos objetivos geopolíticos. Parte 3, o Afeganistão na ordem mundial e regional. Aqui a gente entra num estudo mais empírico, vamos dizer assim, analisando a realidade, os acontecimentos, apesar de que a gente não descarta outras discussões, né? Então a gente já começa lá, geopolítica clássica e filosofia da geopolítica, mais uma vez, fazendo essa comparação. Quais são as diferenças agora que a gente está pensando da geopolítica clássica para essa nova geopolítica que a gente está pensando, né? Então, já dando um spoiler aqui, né? Na verdade, é o último capítulo, né? Mas a gente traz alguns eixos teóricos para pensar essa nova geopolítica que eu já falo com vocês. 13. O Afeganistão na geopolítica regional, a invasão soviética de 1979. Então, olha lá. Aqui a gente começa de fato a analisar, né? Então, analisar, que eu diga, os acontecimentos históricos, os acontecimentos empíricos, né? Geográficos, a gente está tentando pensar nesse sentido. Então a gente está pensando o que, que motivou a invasão soviética de 1979. E a gente traz uma série de possíveis respostas para essa pergunta. Então, por que, que será que os soviéticos invadem o Afeganistão? Na verdade, a gente já começa discutindo até se foi uma invasão. Porque no momento em que os soviéticos entram no Afeganistão, eles estão indo em socorro do presidente eleito, né, que está pedindo socorro ao Afeganistão, está pedindo socorro à União Soviética, certo? Então, na verdade, os soviéticos estão invadindo ou estão respondendo ao chamado de uma proteção, né, do governo de Cabul? E aí, entre outras discussões, porque o governo de Cabul era comunista, e aí há uma discussão sobre se esse governo foi colocado no poder a partir de tropas soviéticas, e aí justificaria pensar uma invasão. Então, a história é complexa, né? Mas a gente vai passando por várias questões. A doutrina Brezhnev, a gente tenta discutir se ali no Afeganistão existia um interesse de recursos energéticos por parte da União Soviética, se isso justificaria essa invasão. A gente tenta ver como os soviéticos estão ali relacionados com um contexto histórico muito importante, que é a Revolução Islâmica no Irã de 1979. Então, se na verdade essa invasão foi, na verdade, para impedir uma expansão do radicalismo muçulmano nas repúblicas soviéticas da Ásia Central, então o Afeganistão seria um estado tampão para os soviéticos, para impedir a chegada desses grupos muçulmanos, né? E aí, e muitas outras questões, né? Muito bem. Então, olha lá, o Afeganistão na geopolítica regional, já vimos os projetos de construção do Estado Nacional. Aqui a gente vai vendo quais foram os projetos que foram trazidos para o Afeganistão nesse momento, né? Será que construir Estado-nação ali é algo interessante? Será que é possível? A gente entra nessa série de discussões. Formação pré-1979, o caldeirão étnico-cultural do Afeganistão. Aqui a gente retorna para, mais uma vez, pensar por que, que é tão complexo o Afeganistão. Né? Quer dizer, quais são os grupos que estão ali no interior do país? Né? Como essa construção, esse caldeirão étnico foi formado e quais foram os empecilhos, né, desse caldeirão étnico para a dominância soviética, por exemplo? 16, né? O capítulo 16, o projeto comunista soviético. Aqui a gente procedeu segundo uma periodização, né? Então lá, o projeto comunista soviético de 1979 a 1987, a sovietização do Afeganistão e o governo Babrak. Né? Então, quando os soviéticos invadem ou são chamados a proteger o Afeganistão, o governante do Afeganistão é chamado Babrak Karmal. Né? É o governante, o líder do Afeganistão, que tem orientação comunista. A gente vai ver que existia um partido dentro do Afeganistão que é o PDPA. E dentro desse partido tinham duas ramificações, o Qualk e o Parchan. A gente vai tentando identificar como cada um desses partidos, né, tiveram uma importância na construção do modelo comunista no Afeganistão. Então, olha lá, sovietização do Afeganistão, o governo Babrak, então, desde o Babrak até 1987, né, quando a gente tem ali o declínio da presença soviética no Afeganistão. Então, esse declínio a gente considerou num novo momento, né? Comunistas à deriva, da transição ao fim do auxílio soviético, o governo Najibullah. Então, a gente está pensando ali esse momento, né, em que a União Soviética está ali passando por uma série de reformas, a gente está ali já muito próximo, né? Na verdade, 1991 é o fim da União Soviética, 1989 é a queda do Muro de Berlim. Então, como esse contexto impactou a ajuda soviética do Afeganistão nesse combate, né? Como isso estimulou com que os russos pensassem que seria mais interessante abandonar esse conflito, que até aquele momento não tinha dado grandes recompensas para a invasão soviética, né? Muito bem. Guerra Civil de 92 a 96,
o complexo quebra-cabeça afegão e a ascensão talibã. Então, ali, esse período de 92 a 96 é um período em que o Afeganistão fica meio esquecido, largado. Né? Os comunistas soviéticos saíram, agora não existe mais União Soviética, agora se transformou em uma série de repúblicas, né? Dentre elas os russos, né? A mais importante, a Rússia. De um lado, o Afeganistão para de receber o auxílio soviético russo, do outro lado, o Afeganistão para de receber o auxílio estadunidense, que é o que financiava grupos guerrilheiros ali no Afeganistão. E o país fica meio que largado. Então não recebe mais grandes investimentos em nenhum lugar, mas o grande problema é o quê? Que todo aquele conflito deixa um vácuo de poder. É um país onde você tem muitos grupos com diferentes interesses e, portanto, ali o equilíbrio das forças é muito frágil. Se um grupo ficou mais fraco que outro, o que ocorre é que esses grupos começam a disputar o poder. Quando a gente pensa esse período de 92 a 96, o Afeganistão está destruído. O que a gente tem são grupos muito enfraquecidos que disputam esse equilíbrio, né, que tentam reativar esse reequilíbrio nacional. Então são grupos que não têm o mesmo, que têm um poder de destruição próximo, que formam alianças frágeis, alianças que vão muito por uma certa convenção ali de momento, que no momento estão juntos, ou no outro momento separados. Então a gente tem ali um momento de grande complicação na organização do país, né? Você tem grupos em disputa, mas que não definem qual é o governo do Afeganistão. Então, é um período de guerra civil onde, basicamente, você perde um pouco da dimensão do que é o poder central. Né? Durante esse período, se alguém perguntasse quem é o líder do Afeganistão, ninguém saberia responder. Vira uma espécie de terra sem lei. Bom, 1996 até 2001, aí sim, a ascensão talibã, a gente vai ver que isso já veio do período de guerra civil anterior, o Talibã vai se reorganizando e em 1996 consolida seu poder. Então, de 1996 até 2001, o Talibã governa o Afeganistão. E aí a nossa questão, Cabul ou Meca? O Talibã assume o Afeganistão. Por que essa questão? Porque a grande intenção, inclusive declarada pelo próprio Mullah Omar, também grande líder ali, o grande líder do Talibã no Afeganistão, a ideia é o quê? Que se retornasse a uma Meca, né? Que o Afeganistão ele se medievalizasse, se tornasse uma Meca do século VII depois de Cristo, né? Aquela Meca do período da antiguidade, do período medieval, certo? Então esse retorno, né? Esse tradicionalismo muito presente ali dentro desse grupo e ali a gente também faz uma discussão sobre o grupo Talibã, quais são suas características, o que há de fundamental nesse grupo e por aí vai. 20. Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo, a invenção dos regionalismos e do Estado Nacional. Né? Aqui a gente está discutindo mais uma vez por que construir o Estado Nacional é importante para potências que invadem um outro país. O que é essa construção do Estado Nacional? Que é um discurso que geralmente apareceu do lado dos estadunidenses. Temos que construir o Estado Nacional afegão. O que é isso? Esse processo ele significa o que exatamente? Ele está de acordo com o que a gente pensa do Afeganistão? São questões desse tipo que a gente trabalha aqui. O Grande Oriente Médio, né? Tudo por causa do petróleo. Aqui é para a gente discutir um pouco, né? Essa noção. Primeiro, o que é o Grande Oriente Médio, né? Que é atribuído, essa ideologia é atribuída ao governo Bush, que expande a noção de Oriente Médio para incorporar outros países muçulmanos e aumentar, portanto, né? Essa ideia de que a regionalização funciona como uma prática de intervenção, né? Expande essa noção de Oriente Médio para que o Afeganistão seja incluído e assim estigmatizado, né? E aí a gente coloca outro estigma, né? Tudo por causa do petróleo. O que o petróleo tem a ver, então, com essa discussão? É tudo por causa do petróleo? Então, o Afeganistão é um caso à parte, né? A gente tem que ver as outras questões, né, importantes aqui. Depois, capítulo 22, a relação entre personalidade paranoica e identidade nacional. Aqui a gente faz uma discussão mais a partir da psicanálise. Então, a gente retoma dois textos clássicos da psicanálise. Primeiro, o caso Schreiber. Na verdade, a gente retoma até outras publicações do Freud, como Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar na Civilização, né? Mas o caso Schreiber é onde ele vai discutir melhor as questões da personalidade paranoica e a gente pensa se essa personalidade paranoica ela tem relação com um projeto de Estado
estadunidense durante esse período de intervenção no Afeganistão. Então, tentando pensar um pouco como a paranoia cumpre a função, né, dentro dos estados nacionais de atingir certos objetivos geopolíticos. E aí a gente também discute, por exemplo, a paranoia é um elemento de produção do espaço, dado que a paranoia ela permite a consecução de certos projetos geopolíticos. A paranoia é um mecanismo fundamental da psique humana, né? A paranoia é um elemento constituinte do ser humano. A gente não está dizendo aqui que o Estado Nacional cria paranoia, mas que ele se utiliza de processos paranoicos para incentivar a consecução, né, a produção de certos objetivos e interesses geopolíticos. E aí a gente vai vendo como os Estados Unidos, durante ali o governo Bush, começa a utilizar certos elementos paranoicos, né, reativar, porque na verdade a gente já vê como isso já é anterior ao próprio governo Bush nos Estados Unidos, e na verdade a gente vê inclusive como a paranoia é um elemento fundamental na própria constituição de ideia de nação. A ideia de nação já pressupõe um certo elemento paranoico. E essa é a discussão que a gente procede, então, aqui nesse capítulo, né? Então, relacionando personalidade paranoica e identidade nacional. Depois a gente vai para o capítulo 23, o projeto para o novo século americano, a influência de grupos neoconservadores na produção da doutrina Bush e guerra ao terror. Aqui a gente analisa um documento muito importante, que é justamente esse, né? Project for the New American Center, né? Que então a gente é um texto que foi publicado por um grupo de neoconservadores, onde a gente observa naquele texto já totalmente ali esclarecido todos os interesses geopolíticos em relação a países como Iraque e o Afeganistão, desde muito antes da doutrina Bush. É como se os Estados Unidos já tivesse totalmente programado sua intervenção no Oriente Médio e no Grande Oriente Médio, como a doutrina Bush vai classificar depois, já anteriormente, já nos anos 90. Inclusive, a gente recupera ali, até no governo Reagan, já um pouco esses interesses. Então, a gente já ali começa a tentar entender como a geopolítica já está anteriormente articulada e como isso pode explicar, então, a invasão do Afeganistão. Quer dizer, quais interesses já estão ali esclarecidos já há muito tempo? Né? Será que, é claro, teve todo o ataque do 11 de setembro, isso também a gente vai discutir mais à frente, em próximos capítulos, mas para além disso, quais foram os interesses por trás daquele ataque estadunidense? Aliança neoconcionistas, influências neoconservadoras para a geopolítica da Ásia. Né? Muito bem, então, olha só, é, aqui a gente está tentando já retornar, né, também para esses grupos neocon, né, neoconservadores, desde a sua formação, e ver como eles estavam muito relacionados à formação do Estado de Israel. E aí a gente está vendo como o Estado de Israel também tem uma série de interesses geopolíticos na Ásia e como ele é um exemplo de como as potências internacionais, principalmente os Estados Unidos, se utilizam desses interesses no jogo geopolítico ali do Oriente Médio, Grande Oriente Médio. Então a gente faz um estudo de caso, tentando pensar um pouco essa aliança com o Estado de Israel, para pensar como a geopolítica da Ásia é afetada a partir dessa aliança. 26, a ocupação estadunidense. Então, só mais lá à frente a gente faz uma análise da ocupação estadunidense e a gente começa a analisar, então, o governo Hamid Karzai e Ashraf Ghani, que foram os dois presidentes do Afeganistão, ali o Afeganistão republicano, durante o período de ocupação estadunidense, né? E os dobramentos para a geopolítica mundial. Bom, aí a gente faz uma análise desde como o Hamid Karzai chega ao poder, passando por importantes questões da geopolítica estadunidense. Então, a gente elabora uma tabela, né, apresentando quais eram os interesses dos Estados Unidos no Afeganistão e quais os interesses dos Estados Unidos a partir da posição estratégica do Afeganistão. E a gente vai analisando um por um, tentando entender, bom, esse interesse e qual foi a efetividade desse interesse nesse processo de ocupação do país, e vai colocando uma série de problemas, né, de problemáticas, como inclusive o próprio governo Hamid Karzai começou a ter problemas com o governo dos Estados Unidos por conta de bombardeios que atingiam a própria população civil do Afeganistão, né? Como eles começaram a entrar em choque, por aí vai, né? Então, aqui também a gente faz uma grande análise por que que os Estados Unidos deixam o Afeganistão, como é esse processo, né? Quais foram os acordos, por exemplo, o Trump, ele vai acusar o Joe Biden de ter desistido do Afeganistão, vai acusar ele de covarde, mas o Trump que assina um acordo com o Talibã, já pensando futuramente em deixar o país.
Certo? Então é um jogo geopolítico muito complicado. E a gente vai vendo como o próprio Estados Unidos está no meio desse jogo e como isso é importante, inclusive, para a própria população estadunidense, né? Do ponto de vista da opinião pública interna, como essa opinião pública viu essa invasão e esse processo de ocupação. 27. A retomada de Cabul pelo grupo Talibã, o novo e o velho. Muito bem. Aqui a gente está tentando, na verdade, fazer uma retomada, né? Rever, né? Quem são é, os novos membros dirigentes que agora estão no governo do Afeganistão, quem são as principais lideranças, e a gente vai perceber que muitas lideranças antigas estão de volta, porque há uma grande discussão, né? Do tipo, o Afeganistão com esse é um novo governo, esse governo tem muito de velho, né? Então a gente está analisando esses novos membros, como eles procederam. Então, por exemplo, dessa vez eles fizeram uma grande reunião nacional chamada Loya Jirga, né, que já é algo diferente do que foi feito na ocupação talibã de 96 a 2001. Né? Membros importantes do governo anterior, como o próprio Hamid Karzai, chegaram a apresentar um tom de certo apoio ao novo governo. E por isso o novo e o velho. A gente tem muitas lideranças antigas, mas a gente também tem, ao mesmo tempo, uma juventude talibã que está com novos pensamentos. E aí a gente tenta entender isso, mais uma vez, em relação à própria dinâmica da Ásia. Porque a China anunciou aproximações com o Afeganistão, a Rússia também. A China propôs um acordo que tinha uma série de cláusulas, por exemplo, que o Afeganistão não se tornasse um centro de produção de terroristas. Então há essa proximidade, e isso tudo depende, os próximos capítulos depende de, afinal de contas, esse novo Talibã é aquele Talibã velho ou ele traz novas características importantes? Então, é um capítulo fundamental para a gente pensar o futuro. E aí, por fim, né, uma geopolítica nova. Muito bem, esse capítulo eu pensei muito se eu colocava ou não, mas eu cheguei na conclusão de que sim, porque eu acho que um livro ele tem que estimular as pessoas a tirar suas próprias conclusões. E a minha ideia é de que vocês entendessem o que é essa nova geopolítica que está sendo proposta aqui. A minha ideia era que isso ficasse em suspensão para que vocês pudessem, de alguma forma, refletir. Ah, o que que, afinal de contas, é isso que ele quis dizer? Porque aqui há várias sortes de entender quando eu falo uma geopolítica nova, né? Eu posso pensar que agora há um novo contexto geopolítico, uma nova relação entre as potências, mas fundamentalmente essa geopolítica nova, inclusive a nova geopolítica faz referência a isso, é uma geopolítica renovada como campo disciplinar. Olha, é uma grande, né, é uma grande pretensão minha aqui. E de forma nenhuma esse livro construiu as bases dessa nova geopolítica. Ele é um primeiro passo. Mas qual que é a ideia? É uma geopolítica baseada em alguns eixos teóricos fundamentais, a saber, né, a geopolítica clássica, o marxismo, a psicanálise e a epistemologia. Esses são os quatro eixos teóricos fundamentais dessa geopolítica nova. Então, a geopolítica clássica, porque a gente tem que retornar esses autores anteriores, a gente não descarta. Há muitos que dizem, não, são autores liberais, portanto não vamos utilizar. Aqui eu faço uma relação desses autores chamados, ditos liberais, com a ciência marxista. A gente tem que se apropriar e não excluir esses autores, né? Se apropriar do que eles tiverem de bom a ser trabalhado. Então a gente se apropria dessa geopolítica clássica para renovar ela em bases críticas. A gente tem a discussão da psicanálise também, como um eixo teórico fundamental, porque os sintomas de uma sociedade revelam suas formas de dominação. Se eu não tenho a psicanálise, eu não entendo quais são as formas de dominação. Então, por exemplo, quando eu estudo a paranoia, que é um sintoma, eu estou tentando entender como ela está relacionada a uma forma de dominação do Estado Nacional, que é a própria forma de dominação que produz a identidade daquela nação. Então, a psicanálise ela é fundamental como eixo teórico crítico indispensável. Né? Isso não é novidade. A Escola de Frankfurt, Adorno, por exemplo, já trabalha com isso há muito tempo, uma perspectiva crítica. Então, a psicanálise é fundamental também. A epistemologia também. A epistemologia é fundamental porque eu preciso renovar alguns conceitos. Eu preciso retornar alguns conceitos, discutir sua pertinência, sua aplicação, entendendo, inclusive, quando eu pego um caso como o Afeganistão, esses conceitos que existem servem para ele, nação, Estado-nação, identidade.
né? Funciona ali quando eu penso. Então, uma discussão epistemológica, discutir a linguagem que eu utilizo para produzir. Né? Então, eu preciso de uma linguagem para produzir ciência, para produzir um conteúdo filosófico. Não tem como escapar. E o marxismo ele é a base fundamental porque é o que dá a dimensão crítica, né? O pressuposto marxista, a luta de classes, o que é o Estado do ponto de vista do marxismo, a teoria crítica, né? É marxista, mas não é marxiano, né? É um marxismo que é aberto a intervenções, a ensaios, a contatos com outros filósofos, bem na tradição da escola de Frankfurt, né? Vamos conversar com outros filósofos, vamos conversar com a psicanálise, com todo mundo, para que não fique aquela seita de só falar de Marx e de um outro autor e ninguém mais. Então, essa é a geopolítica nova. Além disso, o que, que a gente tem também? Um anexo, Afeganistão na geopolítica mundial, Mackinder, Spikeman e Brzezinski. Então, esse anexo foi um projeto de pesquisa que eu desenvolvi, que só estava relacionando o Afeganistão a esses três autores, Mackinder, Spikeman e Brzezinski. Mais uma vez relacionando esses teóricos da geopolítica. E lá no início a gente também tem uma introdução, né? Quem tem medo da geopolítica, né? Que é o que abre, fazendo uma espécie de homenagem ao professor Leonel Itaúsu de Almeida Melo, pelo seu livro Quem Tem Medo da Geopolítica. Né? Além disso, também temos lá um prefácio e os agradecimentos. Então, é um livro assim que, de certa forma, ele acaba se tornando exaustivo, mas porque é uma discussão exaustiva. Mas não pensem que é uma discussão que ser exaustivo significa não ser agradável. É uma discussão agradável, porque é fluido, porque a gente vai por muitos caminhos. Exaustivo no sentido de investigação, né? Investigação exaustiva. Eu vou por muitos caminhos, eu preciso explorar muita coisa, porque é um tema difícil. Difícil dada a complexidade do Afeganistão, e mais difícil ainda, porque a gente ainda quer relacionar ele com a geopolítica. Então, demanda uma certa, né, uma certa observação mais rigorosa para que eu não perca, não deixe passar nada. Então, esse livro, na verdade, ele junta questões de nível epistemológico, questões relacionadas à psicanálise, questões relacionadas à teoria e método em geografia, né, conceitos em geografia, quais são os mais interessantes. Reúne também questões da geopolítica internacional, tanto que esse é um livro que não é só para entender o Afeganistão, mas os Estados Unidos. Estudar o Afeganistão é um meio de eu entender os Estados Unidos. Em muitos momentos, ele deu chaves de explicação importantíssimas para entender como funciona a geopolítica estadunidense, inclusive a geopolítica russa, chinesa e os diversos contextos que a gente tem na geopolítica mundial, principalmente nesse período aqui de 79 a 2021. Eu acredito que seja uma boa publicação, estou muito orgulhoso dela. Acho que ela traz horizontes que não foram explorados em nenhum outro livro aqui no Brasil, justamente por conta disso que eu falei. Não se fala muito sobre o Afeganistão, ou o que se sabe geralmente, é o que a gente vê a partir da visão estadunidense. Esse é um livro que está se contrapondo à visão estadunidense. Ele traz a visão terceiro-mundista. Ele está com a visão desses povos que foram atacados e como eles se deparam com essa invasão, como que eles analisam, como eles sentem essa invasão. Então, é um livro dos povos do terceiro mundo, mais do que um livro para trazer a visão estadunidense para explicar a realidade. Então, essa foi a minha base intelectual, ideológica, né? Porque a gente não pode descartar a ideologia no processo de produção do conhecimento, né? E tá aí. Acredito que tem muito a contribuir justamente porque pouco se foi escrito sobre o Afeganistão aqui no Brasil. Inclusive, trouxe, então, muita coisa que já foi escrita lá fora, traduzida para vocês pensarem um pouco. Então, livro fundamental para qualquer um aí interessado nos assuntos que dizem respeito à nossa sociedade e nossa humanidade. Estudar o Afeganistão é se conectar com povos do terceiro mundo, é se conectar com a dimensão do mundo em que vivemos. É isso, pessoal. Não deixem de comprar, de conferir. Vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima.